A DreamWorks é conhecida por ter vilões excelentes, né? Esses dias eu reassisti todos os filmes do Shrek com a minha namorada, só que apesar de ter muitos pontos bons para falar de Shrek, o mais recente vilão desse universo é o que aparece em Gato de Botas 2, interpretado pelo nosso brasileiríssimo Capitão Nascimento. Senta o dedo nessa porra. Isso tem chamado muita atenção, então vamos começar daí. Então esse é o top 6 vilões do universo Shrek. Em sexto lugar, nada mais justo do que colocar o pior vilão de Shrek, aquele que participou no pior filme do universo Shrek, que é Shrek para Sempre. Esse filme eu acho péssimo por vários motivos, mas principalmente por ele ter jogado toda a história dos 3 filmes no lixo e ainda ter reintroduzido um personagem nada a ver que já tinha aparecido, só que não tem relevância nenhuma, né? Então qual é o problema do Rumpelstiltskin, né, o vilão desse filme? É que ele não tem motivação nenhuma, ele, quer ficar com o castelo, não, por quê, pra quê, enfim. Ele é mal só por ser mal, então ele é bem raso e tá no último da lista. Em quinto lugar, esse vilão é bem raso, tipo, muito raso mesmo, só que ele não consegue ser tão ruim quanto o sexto lugar, né? Em quinto lugar fica o Ovo do Gato de Botas 1, e ele ficou em quinto lugar porque ele levou a gente em uma jornada que durou 1 hora, que é tipo 2/3 do filme, pra ir lá e pegar o ganso que bota ovos de ouro, né? Para descobrirmos que tudo isso no final é um plano de vingança contra o Gato de Botas, destruindo o vilarejo que ele cresceu. No final, com palavras como: "Você é melhor que isso, não é por aí, calma lá, meu amigo." O gato convence o Ovo que ele estava errado e ele se sacrifica. Isso poderia parecer uma boa história de redenção, só que ele se sacrificando não mudou em nada na história, nada que o Gato de Botas não conseguiria fazer sozinho, né? Então, na verdade, foi um sacrifício em vão. Quarto lugar, Encantado, o vilão de Shrek 3, ele também é razoavelmente raso, assim, porque a única motivação dele é vingar a mãe morta dele. O último desejo era que o filho fosse príncipe, então ele foi tentar virar príncipe, né? Só que ele é bem mais interessante que o Rumpelstiltskin do Shrek 4, né? O Shrek para Sempre. Porque ele é uma força diretamente oposta ao Arthur, o futuro rei de tão distante. Tipo assim, eles são bem parecidos no quesito, os dois tinham futuros bem trilhados, só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho e tudo ficou meio nebuloso. E os dois têm a habilidade de oratória, de convencer os outros. Mas Arthur, ele consegue convencer as pessoas liderando, né? E trazendo a paz. O Encantado, por outro lado, usa toda aquela lábia dele para convencer os outros que, tipo assim, não, é culpa deles que não temos nossa felicidade e tal. Então, na verdade, ele convence os outros a fazerem coisas ruins. Até aí você fala assim, bem construído, né? É, até verdade. Se o Arthur fosse o protagonista, no caso era o Shrek. E tipo, não tem nenhuma força oposta contra o protagonista realmente. E por isso o Encantado ficou em quarto lugar. Número 3! Terceiro lugar, Lord Farquaad, F no chat. Ele tinha uma motivação razoável, que era se casar com a princesa Fiona para poder se tornar rei. Nada de muito elaborado, mas é isso. E ele tinha também um poder razoável, né, que era controlar o pântano. E querendo ou não, são pontos válidos e razoavelmente fortes contra o nosso protagonista. Mas mesmo assim, por que ele tá tão baixo nessa lista, né? Porque ele não tá em primeiro lugar. Bom, primeiro que o primeiro lugar é muito bom, tá? É o melhor mesmo, mas enfim. E segundo, é que o Lord Farquaad, ele, querendo ou não, ele era um antagonista num filme basicamente de romance, não era muito aventura. A questão mais era Shrek tentando conquistar a Fiona. A maior parte de obstáculos que ele tem que pular é com a Fiona. E o Lord Farquaad tá lá pra atrapalhar e tudo, só que ele não faz Shrek levar o plot pra frente, pelo menos não o suficiente pra ser o melhor vilão dessa lista. Em segundo lugar, o lobo do filme O Gato de Botas 2, O Último Desejo. Eu sei que muita gente não teve a oportunidade ainda de assistir, então não vai ter spoiler, tá? Eu já vou dizendo aqui que vale a pena ver o filme no cinema. Mas o que esse vilão tem de tão especial além dele ter a voz do Wagner Moura, né? Além da estética super sinistra, também tem aquela música, né, que o vilão geralmente ele fica assoviando e fica naquela expectativa que algo de ruim vai acontecer. Quanto à motivação, o lobo tem duas. Uma mais superficial e a verdadeira motivação dele. E essa é uma boa motivação. Além de tudo, ele cumpre um papel de antagonista muito bem. Todas as vezes que o gato estava resolvendo alguma coisa, o lobo chegava lá e atrasava ou até atrapalhava. Em poucas palavras, o lobo fazia o gato puxar a narrativa para frente.
e ele cumpre todos os itens, né, para poder ser um bom vilão. Só que ele não é melhor do que o nosso primeiro lugar. Eu acho que todos nós concordamos, né, que Shrek 2 é o melhor filme do universo Shrek. Mas e quanto à nossa vilã, a Fada Madrinha? Eu escolhi ela pro top 1 porque eu acho que ela foi a vilã que mais teve chance de derrotar o Shrek. Ela tinha a melhor motivação dos vilões que a gente falou até agora, que era fazer o seu filho se tornar rei. E ainda ela era uma das pessoas mais influentes de tão distante. Ela controlava a mídia e a polícia. Além de tudo isso, ela tinha magia também, né? Ela conseguia ameaçar o rei, afastar o Shrek e ainda obrigar a Fiona a se apaixonar por alguém que não o Shrek. Todos os pontos que o Shrek poderia atacar para resolver o problema da história, a Fada Madrinha podia contra-atacar, tornando ela a melhor dessa lista. Dá like!